Graças e paz, irmãos. É muito bom, né? Fico feliz de estarmos aqui novamente, né, para estudarmos mais uma lição da nossa querida EBD. Sinto saudade dos irmãos, daquela comunhão que temos aos domingos pela manhã, né? Mas graças a Deus que através, né, da mídia, em casa, a gente pode continuar o estudo da nossa amada EBD, né? Agradeço aí pela vida do irmão Leonel e sua equipe, né, que tem proporcionado esse momento de EBD, e a nossa EBD continua viva, né? Vamos, irmãos, hoje estar vendo a lição 9 que diz: a Igreja, Cristo presente no mundo, né? Semana passada vimos a lição 8, Cristo presente de Deus para o mundo, né? E hoje vamos estar discorrendo a respeito desse tema da lição 9, né? O que temos feito com esse presente, né? Cristo, a Igreja, Cristo presente no mundo, né? Vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse momento, né? E depois vamos fazer a leitura bíblica, né, do texto que se encontra em Efésios 4, de 1 ao 16. Oremos. Querido amado Deus, gratidamos a Deus por esse dia, por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, ó Pai. Somos gratos também pela sua palavra, que é viva e que nos conduz, ó Deus, nos dá direção. Que a nossa EBD cada dia mais seja fortalecida e tenhamos no coração o desejo de estar estudando a sua palavra e fazendo o que ela nos orienta, ó Deus. Abençoe a sua igreja, abençoe também a vida do pastor José e da Cátia, que se encontram enfermos, ó Deus, e todos os irmãos que estão passando por algum momento difícil, que o Senhor esteja com eles, ó Deus, dando condição para vencê-los. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o pastor Exaldino Gomes nos leva a refletir a respeito do nosso compromisso em ser igreja, né? Mas para a gente entender um pouco a respeito do nosso compromisso e os desafios da igreja para os tempos atuais, temos que estar vendo também algumas passagens bíblicas que nos orientam ali como proceder, né? Como ser igreja de acordo com a vontade de Deus, né? A igreja, Cristo presente no mundo. Na introdução, o autor coloca que a igreja de Cristo é a mais fantástica instituição na face da terra. Nenhuma outra foi e é tão perseguida como ela. Somos perseguidos, irmãos, mas a igreja continua vencendo dia a dia, né? Ele continua. A igreja tem o estranho hábito de sepultar seus coveiros. Eles se vão, ela fica, como se vão seus críticos amargos, inclusive os de dentro dela, e ela continua. Olha aí, né? As pessoas que tentam destruir a igreja ou dificultar o trabalho da igreja, né, que é apresentar Cristo para aqueles que ainda não conhecem, se vão, mas a igreja continua firme, vitoriosa, né? E vamos ver o porquê disso, né? Em João 1, eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias, em João 1, que diz: João 1, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Olha aí. Então aí a gente tem a ideia de quem é Cristo. Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é Criador. Ele participou da criação do mundo. Por isso que a igreja continua firme. Porque quem instituiu a igreja foi Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o fundador da igreja, né? E eu convido os irmãos também a abrirem em Mateus 16, de 13 ao 18, que a gente vai ter a comprovação, né, do que foi falado. Mateus 16, de 13 ao 18. Mateus 16, de 13 ao 18, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem dizem que eu sou?
Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Olha aí, irmãos, sobre essa palavra, Cristo, Filho de Deus, Cristo, Senhor, né? Cabeça da igreja. Então, o que é a igreja? A igreja somos nós, né? Pessoas resgatadas por Jesus, o povo de Deus, né? Que se reúne e tem essa missão de levar Cristo para aqueles que ainda não o conhecem. Foi assim que Jesus fez, né? Separou os seus apóstolos e começou a ensiná-los, né? Começou a formar essa igreja. E através desses, né? Eles começaram aí a pregar o evangelho, a ganhar almas para Jesus, a formar novas igrejas, né? Novas pessoas resgatadas. E graças a Deus, né? Por Cristo Jesus, que nos dá essa condição. Imagine, irmãos, o mundo sem a igreja. Imagine só como seria. A gente tem uma noção muito clara a respeito disso, né, com as pessoas que se convertem. Tem pessoas que já têm essa realidade, né, na sua vida desde sempre, já nasceram num berço cristão, glórias a Deus. Né, mas pessoas que, como eu, se convertem num certo período da sua vida, a gente pode ver a diferença, a paz que Jesus nos dá, o perdão dos pecados, a garantia de vida eterna. Isso não tem preço, irmãos. Isso não tem preço. Isso é a maior bênção que um ser humano pode receber, né? E a igreja tem que passar isso para aqueles que não conhecem. Cristo está presente no mundo através de sua igreja, através dos irmãos, né, que têm essa missão grandiosa de levar a Cristo para aqueles que não conhecem, né? Interessante também, a gente pode ver em Mateus 28, aproveitando aí o texto, o livro de Mateus, Mateus 28 tem a passagem do Ide, né? Mateus 28, de 18 ao 20, que diz assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Olha aí, irmãos, a presença de Cristo no mundo, através de quem? Estará com quem? Com a igreja. Esteve com os apóstolos e garantiu que estaria até a consumação dos séculos. Né? Jesus, ele veio e trabalhou a vida desses homens, né? Que se tornaram a igreja de Cristo, o começo de tudo, dessa obra maravilhosa. Depois que ele voltou para o céu, né? Ele tem esse encontro com seus discípulos e garante que vai estar com eles até o final, vai estar conosco até o final. Então temos que entender, né, o plano de Cristo. Foi nos dar o privilégio de estar levando esperança, levando a luz, levando a salvação para aqueles que não conhecem. E isso é um privilégio, irmãos, que temos que valorizar todos os dias. Né? A vida cristã, uma vez que você se converte, o ser igreja é dia a dia. Né? O ser igreja é você buscar em Deus as orientações, os ensinamentos, né, de acordo com a sua vontade, para que a gente apresente Cristo para o mundo de uma forma correta, de uma forma que eles também vão querer, né, receber e fazer parte dessa igreja maravilhosa. Né? Temos aí muitos desafios, muitas dificuldades, né? Os tempos são difíceis, mas temos a paz, temos a certeza, a garantia de vitória, porque temos o cabeça, Jesus Cristo. Né? Vamos estar vendo o texto de hoje, se encontra em Efésios 4, de 1 ao 16. Efésios 4, de 1 ao 16. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias para a gente estar
fazendo a leitura desse texto, que se encontra em Efésios 4, de 1 ao 16. Diz assim: Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha aí, irmãos, que texto maravilhoso que nos orienta aí em como ser igreja, como trabalhar como igreja, né? A igreja é o corpo de Cristo. E o corpo, cada parte tem a sua função e todos são necessários para que a igreja seja e consiga atingir a perfeição, né, que está em Cristo. A gente tem que viver como nos orienta o texto, né, como prisioneiros no Senhor. Rogo-os que vivam de maneira digna da vocação que receberam, né? Então somos prisioneiros de Cristo. Glórias a Deus, irmãos, por isso. Éramos prisioneiros do inimigo, fazendo coisas que nos levavam a lugares terríveis, né? Mas uma vez que somos libertos, temos que ser prisioneiros de Cristo, libertos do pecado, prisioneiros de Cristo. Que tudo de bom, né? Tudo que vem edificar nossas vidas, vem do Senhor. Não podemos, irmãos, abandonar jamais, né, essa busca pelo cabeça que é Jesus, né? E continua: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Olha aí, irmãos, temos que viver assim em paz. Muitas das vezes acontece situações na igreja, né, que incomoda as pessoas, tira a paz das pessoas e cria-se um mal-estar. E esse mal-estar acaba distanciando algum membro. E um membro distante do corpo, ele não exerce a função para a qual ele foi chamado, né? Jesus deu dons para todos nós, né? E todos nós somos necessários na obra, né, no corpo de Cristo. Uma vez que esse membro fica isolado, ele não exerce a função que deveria, né, e acaba passando para os outros uma forma negativa, né, da igreja, acaba passando para os outros, né, algo que não deveria acontecer. Uma vez que ele se isola, ou que ele acaba saindo do corpo, ele fica bem perdido, né? Mas que Deus, né, nos dê entendimento, sabedoria,
para conseguir, né, vencer as nossas limitações humanas. Tudo que acontece em relação a essas coisas são limitações humanas, né? As nossas fraquezas, imperfeições, né? Mas o cabeça é perfeito. Cristo não tem erro. Temos que buscar nele, né, a condição de continuar, seguir os seus ensinamentos, né? Porque, como esse texto nos mostra, há um só corpo, um só Espírito, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, né? E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então, quer dizer, todos nós recebemos dessa graça, todos nós recebemos condições de estar vivendo e apresentando Jesus para o mundo. Temos que ter a comunhão, o amor, né, um pelos outros. Esse corpo tem que ser bem ajustado. Esse corpo tem que viver em comunhão constante, né? A gente tem que ter a condição de vencer as nossas limitações, né? Ele continua também dizendo que ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, olha só, ele deu dons, né? Deu dons para que a gente desempenhasse todas as funções necessárias para o crescimento da igreja, né? Cada um recebeu um dom, irmão. E se cada um fizer a sua parte, com certeza a igreja vai vencer as suas limitações. A igreja vai conseguir crescer, vai conseguir resgatar almas. O grande projeto da igreja é resgatar almas, almas que vão estar com o Senhor na glória, glorificando o Senhor face a face, como nós vamos estar, né? Existe aquela passagem que diz: não acumuleis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrompem, mas acumuleis tesouros nos céus, né? Nos céus a gente não vai precisar de dinheiro. O maior tesouro que a gente pode acumular nos céus são almas. Almas resgatadas através do trabalho da igreja. Almas resgatadas através da apresentação desse Jesus maravilhoso. Esse Jesus que faz toda a diferença nesse mundo. Que no meio dessa tribulação toda que a gente vive do dia a dia, né, a gente tem a paz, tem a certeza da vitória. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ele continua também falando que até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Ó, irmãos, precisamos ser maduros, né? Sabemos que quando a gente se converte, a gente chega à igreja, a gente é como uma criança recém-nascida. A gente precisa do leite. Precisa do leite para a gente se fortalecer, para a gente ganhar entendimento. Mas chega uma altura da nossa caminhada que a gente já começa a receber alimentos sólidos. E chega uma altura da caminhada que a gente começa a fornecer esse alimento para aqueles que estão chegando, né? Então a gente tem que ter maturidade, principalmente os líderes, pessoas que já estão mais tempo na igreja, tem que ter essa maturidade para fortalecimento do corpo, para que a gente consiga resolver as nossas dificuldades, as nossas limitações e fragilidades, irmãos. E com certeza a gente vivendo assim, a gente vai passar para os outros também uma forma positiva. A gente vai passar para os outros, né, Cristo, para aqueles que ainda não conhecem. Vamos resgatar pessoas que estão condenadas, né? E continua, né? Antes, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como eu falei, cada um de nós tem uma função, né? Tem um dom. E a intenção é que a gente consiga
chegar à maturidade e viver, né, e desenvolver cada vez mais os nossos dons para o crescimento da obra, para o fortalecimento da Igreja de Cristo. Né, o pastor Exaltino Gomes chama atenção, né, a respeito dos desafios da Igreja, né, de tudo que a gente tem vivenciado, né, e também sobre a vitória da Igreja. O inferno não vai nunca prevalecer, não vai nunca conseguir destruir a Igreja, porque a Igreja é do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Foi Ele que instituiu a Igreja e não vai ser a nossa limitação humana que vai deixar que esse grande projeto do Senhor se acabe. Não. Mas, se a gente tiver o intuito de buscar em Deus, nos seus ensinamentos, nos ensinamentos de Jesus, o fortalecimento, a maturidade, né, o suficiente para que a gente consiga vencer as nossas dificuldades, a gente vai ser mais do que vencedor. A gente vai conseguir atingir o grande objetivo, que é ganhar almas para o Senhor, né? Não há igreja perfeita aqui, irmãos. A igreja perfeita vai ser só lá na glória com Deus. Não existe. Às vezes as pessoas falam, voltar ao primeiro amor. O pastor Exaltino também ressalta isso, né? Das igrejas primitivas. Mas as igrejas, as cartas foram escritas chamando a atenção dos irmãos, chamando a atenção, procurando corrigir dificuldades que existiam naquela época e existe hoje também. Né? Por quê? Porque a igreja é constituída por pessoas. Então temos, né, como Paulo, né, essa carta de Paulo, sempre teve a preocupação com a igreja. Paulo amava a igreja e queria o bem para a igreja. Por isso que ele escrevia essas cartas chamando a atenção para que os irmãos se arrependessem e pudessem exercer, né, a forma correta de ser igreja, apresentar Cristo da forma correta para aqueles que ainda não conhecem. Né? Não podemos permitir, né, que essas falsas doutrinas e esses falsos ensinamentos atrapalhem o que realmente tem valor, né, que são os ensinamentos de Jesus Cristo. E ele aqui continua no Para Pensar e Agir, ele colocou assim: a igreja é de Cristo, não queira ser dono dela. Não aceite donos humanos da igreja, ela pertence a Cristo. Somos parte dela, cuidamos dela e devemos honrá-la. Seja feliz em ser igreja, é o maior privilégio que alguém pode ter, ser a igreja de Jesus, salvo por ele. Ame sua igreja com paixão, doe-se a ela. Irmãos, temos que amar, ser igreja e amar a nossa igreja. Temos que amar os irmãos, viver em comunhão, mostrar para o mundo, né, esse Cristo maravilhoso, esse Cristo que instituiu essa igreja para que almas fossem resgatadas, para que pecados fossem perdoados, né? Que os irmãos continuem firmes nesse propósito de buscar em Deus, de buscar os ensinamentos de Jesus Cristo, para que a gente consiga vencer todas as nossas dificuldades, para que a gente consiga vencer todas as nossas limitações e resgatar almas perdidas, levando Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que para tanto o Senhor nos abençoe. Tenha um excelente domingo, fique em paz. Em breve estaremos todos reunidos novamente. Forte abraço para todos.